Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Todo mundo sabe de cor. Quem sabe, cita. Perfeito, Matheus. 10 para você, hein? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele diz: não Nos conformeis com estes. conformeis com este mundo. Nós vivemos em meio a um mundo que está perdido. 5:19 de 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Como essa parte é bem maior do que são separados, a proposta de Deus é que Ele separasse este povo, para que este povo influenciasse a grande massa. Mas não é bem assim que acontece. Nós muitas vezes somos influenciados pelo mundo. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma mulher que coloca uma pitada de fermento em uma massa até que a massa toda seja contaminada pelo fermento. Quem cozinha sabe, né? Para fazer um bolo você não precisa colocar em 2 quilos de farinha, você não vai colocar 2 quilos de fermento, vai colocar uma parcela pequena e ele toma conta. Então ele está dizendo que o reino de Deus é assim: uma pequena parcela, ela formata toda a grande massa. Este é o propósito de Deus para conosco. E o que nos leva, eu quero falar mais sobre a parte B, mas o que nos leva a você ter esta posição de inconformidade com o mundo e experimentar de Deus a vontade dele? É uma mente renovada. O grande segredo do Evangelho é uma mente renovada. Jesus, quando começa o ministério, Mateus 4,17, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o Reino dos céus. O sentido da palavra é mudança de mentalidade, porque havia uma estrutura religiosa. Os escribas e fariseus, eles ditavam uma religião. Jesus entra com a religião com novidade. Ele fala: arrependam desse estado para que vocês vivam em uma nova mentalidade, numa nova dimensão. A palavra que Jesus usa é a mesma palavra que os escribas e fariseus usavam, só que eles dogmatizaram a palavra. E ele está querendo que a mente que eles tinham, nós pudéssemos ter uma mente diferente. É como um bolo. Quando você joga a massa aquela coisa redonda, forma, ela fica redonda. Se você colocar numa quadrada, ela fica quadrada. Como deve ser o nosso pensar, a nossa mente
diante das coisas que estão acontecendo lá fora e diante do que a palavra diz. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pensamento de Deus. Muitas pessoas dizem: eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra. Você sabe que um homem casado não pode se relacionar com uma pessoa estranha, que a Bíblia taxa isso como adultério. Está na Bíblia, então a vontade de Deus é contra essas coisas. Um jovem ou uma jovem não pode se relacionar com pessoas não crentes. Está lá em 2 Coríntios 6,14. Então você já sabe qual é a vontade de Deus. De vez em quando alguém tema, vai lá experimentar a volta quebrada. Por quê? Porque fugiu da vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas de vez em quando incomoda, porque vai contrário à nossa vontade. É ou não é? Jesus teve um confronto com a vontade de Deus no Getsemane. Capítulo 26 de Mateus, versículo 39. Leiam aí, 39 e 40. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou: Meu Pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Voltando-se para seus discípulos, achou-se dormindo e perguntou a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Jesus vai no confronto. Ele diz: se possível, faça. Aquele momento que ele antevia o sofrimento e assumir a nossa culpa. Mas qual era a vontade de Deus? Mas qual era a vontade do homem de Jesus? Se livrar daquela dor. Ele entende, ele se enche da vontade para cumprir. Nós já falamos aqui recentemente, Salmo 40, verso 8, que diz: Eis está escrito no teu livro, eu venho fazer a tua vontade. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Outra situação que você encontra na Bíblia é de Paulo, capítulo 12 de 2 Coríntios. Paulo tinha um espinho na carne, e ele diz: por 3 vezes eu orei. 3 vezes ele pede: tira isto de mim. Um homem que orava pelos enfermos e os curava, e ele estava com aquele mal. Não sei se era enfermidade ou se era outra coisa, mas era algo que o incomodava. Capítulo 12, versículos 9 e 10. 8, 9 e 10. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, quando você tem o entendimento que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, você tem que se submeter a ela. Qual foi o resultado da cruz, do sofrimento de Jesus? Ele orou para que o Pai passasse, mas ele passou pela vontade. Capítulo 2, verso 10 de Hebreus diz que ele vai apresentar a Deus muitos filhos. Isaías 53, 11 diz que ele verá
o resultado do seu sacrifício e ficará satisfeito. Ele vai olhar, ele vai dizer ao Pai: valeu a pena a minha morte, porque olha o resgate de quantas pessoas. Paulo, quando ele entende qual é a vontade de Deus, ele diz: por isto me gloriarei nas minhas fraquezas, porque eu sei que sobre mim repousa o poder de Deus. Assim no verso 11 ele diz isso, porque ele entendeu, quando Deus quer que você passe por um problema, é a vontade dele, ele vai te capacitar para você passar. Então ele se sentia alegre: vou me gloriar, não peço mais ao Senhor. Eu pedi 3 vezes, quando eu obtive a resposta. A vontade de Deus é a expressão dele. Deus tem uma vontade determinativa de realizar o projeto de Deus para nós, para a nossa salvação. Ele descortina no Velho Testamento e ele cumpre fielmente a proposta até Jesus chegar. Paulo, em Gálatas 4:4, ele diz: na plenitude dos tempos as coisas foram acontecendo e a história foi contando, de maneira que a vontade de Deus fosse cumprida até. E você nota que em todos os tempos o inimigo se levanta para que a vontade e a proposta de Deus não realize, mas ninguém invalida a proposta. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você vê, plenitude é no tempo exato, no tempo pleno. Então Deus faz isso, a vontade dele. Tem um versículo 42 de Jó, ele fala assim: eu bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. A vontade de Deus é soberana. Mas também há vontade que Deus estabelece, permissiva de Deus, e essa é arriscada demais. Ô Adriano, procure para nós aí um versículo que fala assim: eu os fiz andar na dureza do seu coração. Está aí no livro de Salmos. Não achei o salmo, não sei se é 111 ou 112. É um salmo desse, versículo 9 e 10. O que é isto? Quando Deus tem a vontade dele e você insiste na sua vontade. Eu não me lembro. É o livro de Salmos, não sei se é, não é 107 não. Que ele fala que eu os fiz andar no conselho do seu coração. O que é isso, irmãos? Esse é o 86. Não, é 100 e poucos. Veja bem, nós temos a vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Mas de vez em quando você quer uma coisa fora daquilo que é a vontade de Deus. Pastor, tem Jeremias 7:24. Não, é Salmo. Eu os fiz andar. O que é isso? Ele fala assim: o meu povo não me quis ouvir, por isso eu os deixei andar no conselho do seu coração. O que é isso? É quando você sabe a vontade de Deus, mas você quer que a sua vontade prevaleça. Aí a responsabilidade é totalmente sua.
Não achou não, né? Mas então eu vou achar. Hein? Ele diz, veja bem, vocês se lembram da história de Balaão? Vocês se sentem quatro, não, pastor? Andaram perdidos pelo deserto? Não. Ele fala, meu povo não me quis ouvir, e eu os deixei a andar no conselho do seu coração. 81:11. Pode ser isso aí. 81:12. Não ouviu minha voz, isso aí. Pelo que eu entreguei a obstinação dos seus corações, para que andassem nos seus próprios conselhos. Mas o meu povo não me quis ouvir. Assim eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. A responsabilidade, quando você pede fora da direção de Deus, é sua. Se quebrar a cara, quebrou. Normalmente você quebra a cara. A história de Balaão. Aonde? Hein? No 13 ele fala, ele faz um lamento. Ah. Meu povo, se me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, Eu de pronto. prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria minha mão contra todos os seus adversários. Essa era a vontade de Deus, se eles andassem em obediência. Mas como eles se desviaram, ele falou, vai, daqui para frente o problema é seu. Jeremias 7:24 também. Certamente isso. Não andaram para frente, aí Andaram para trás. Capítulo 2 também de Jeremias fala isso. Tá? Então o que você está vendo? Você tem uma vontade boa, perfeita e agradável, mas você quer fazer a sua. A responsabilidade é de você. E aí você entra debaixo de outra lei, a lei da semeadura, Gálatas 6:7. Então essa lei, você pula de uma, cai na outra, tá? Você vai pagar por aquilo que você faz. A Balaão, a história de Balaão está no capítulo 22, 23 até 25 de Números. Não vai ler que é muito grande. Só que quando ele recebe a proposta para amaldiçoar o povo de Deus, o rei manda uma mala de grana. Ele diz, olha, fica aqui essa noite, que eu vou orar ao Senhor, e o que o Senhor me falar, eu vou fazer. Quando ele ora, a Bíblia diz que Deus proíbe de ele ir com o rei, pessoal do rei Balaque. Mas o rei ficou tão temeroso, ele aumenta a grana e volta a Balaão. E Balaão volta a consultar o Senhor. É aí que está o entendimento do perigo. É nessa circunstância, se não me engano é 23:19 ou 23:19, que Deus fala, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que é isto? Por que Balaque foi consultar o Senhor outra vez? Se ele já sabia qual era a vontade de Deus. Balaão, né? Por que ele foi consultar? Se ele já sabia. Quem não entende qual é essa proposta, Deus manda, vá. E lá na frente, um anjo aparece para matá-lo. Quem não percebe, fala assim, Deus é incompreensível. Ele permitiu o cara aí, agora quer matar o sujeito. É que Deus só tem uma palavra. A vontade de Deus é uma só. Quando você insiste, a responsabilidade é sua. É aí que dá o Salmo 81. Eu os deixei andar na teimosia
do seu coração. Esta é a lei do divórcio. A vontade de Deus é uma. Quando os fariseus perguntam a Jesus, Jesus diz: por causa da dureza. É isso aí, você está entendendo? A vontade de Deus não é que haja separação, mas se houver, o problema será seu, por causa da dureza do seu coração. Você tem que entender princípios da vontade de Deus. E as pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, eles têm isso como uma coisa normal, porque lá fora o sistema adota isso. Nós estamos nos misturando com o sistema. Não vos amoldeis ao mundo. E nós estamos moldando. Eu falei na escola dominical domingo: pecado, divórcio acontece lá e acontece aqui. Não era, porque a palavra não permite. Está lá em Malaquias 2:16. Eu odeio o divórcio. Está na Bíblia. Mas o povo, porque o mundo faz também. Os jovens se relacionam sexualmente lá fora, aqui também. Depois quer ir para o céu, não vai, porque a vontade de Deus não permite isso. Então você precisa conhecer a vontade de Deus. Capítulo 4, verso 3 de 1 Tessalonicenses diz assim: esta é a vontade de Deus. E aí Paulo complementa: a vossa santificação. A vontade de Deus é plena e ela é perfeita. Quando você submete a ela todas as coisas, mesmo as incompreensíveis que acontecem na nossa vida, vai cooperar para o bem, porque ela termina bem, porque ela é perfeita. A gente não entende certas coisas. Eu já falei aqui que eu não entendo certas coisas. Quando eu comprei o apartamento, eu tinha que trocar o carro, meu carro era só para ir para a igreja, já com mais de 10 anos, não tinha nada ali, ficou de Nazaré. Falei: meu Deus, eu tenho FGTS retido lá e não consigo tirar e tal. Aí fiquei doente de câncer. Por causa da doença, a mulher falou CID e tal. Cheguei na caixa, 2 dias depois estava com FGTS liberado. Mas eu tinha feito de tudo. Aí com a doença eu liberei. Tem coisa que acontece para o bem. Troquei de carro, comecei a fazer a cozinha de dia, que ela estava lá sem nada, no armário. Então a gente não entende. Foi numa fase dessa crítica, de crise, com enfermidade, que Deus abre a porta, porque todas as coisas cooperam para o bem. A gente não entende, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós temos uma insistência, irmãos, com as pessoas que nós fazemos discipulado, de ler a Bíblia constantemente. Nós estamos lá, ou ler a Bíblia toda, ou ler o Novo Testamento 5 vezes. Para quê? Para você não ler por ler, você tentar trazer algo novo da palavra que te acrescente as suas pesquisas, a sua memorização, o seu enchimento, porque a hora que você fica parado, a palavra vai brotar do seu coração. Quando eu era garoto, minha mãe, quando via assim, falava assim: não fica parado, mente vazia,
é oficina do capeta. Porque eu aprontava, né? Podia ficar um pouquinho parado, que eu já pensava em quem que eu ia machucar. Então, hoje, você tem com que se preocupar, encher-se da palavra de Deus e começar a pensar. Quantas reflexões a gente tira sozinho, numa fila, numa espera de banco, numa espera de consultório. Você está entendendo? Hein? Você senta ali e você... Porque tem coisa na Bíblia, essa coisa de Balaão, quando eu era adolescente eu falava, que Deus é esse? Eu achava incompreensível Deus dar uma ordem e depois querer matar o sujeito, porque eu não entendia a parte inicial. Lá na frente que eu fui entender, porque Deus tem uma palavra só. Tem gente, irmãos, que vem conversar comigo. Deus me disse isso hoje, e amanhã ele diz que Deus mudou de ideia. Eu falo, meu Deus, você conhece Deus? Deus não muda, Deus é eterno. Os princípios estabelecidos para Deus, Deus vê aqui e vê o final. Deus não se arrepende. Deus permitiu hoje, amanhã não permite mais. Que negócio é esse? É falta de conhecimento. Quem é o Senhor? Se Deus tem uma palavra só, a vontade dele é uma só, e sempre ela é boa, agradável e perfeita. Agora, não queira colocar o Senhor à prova. A Bíblia diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, que esse foi um dos problemas lá do povo de Israel, e Paulo diz, foi escrito para ensino nosso, não coloque o Senhor à prova, não peça nada fora da vontade de Deus, que Ele vai te permitir. Depois você quebrou a cara, mas Deus permitiu porque você insistiu. Casamento dá muito isso. Eu orei. A garantia da vontade de Deus é a paz no coração. Orou meia hora. Ora meia hora, depois fala, eu orei. Deus não erra, quem erra somos nós, pela dureza. Nós misturamos emoções com a verdade de Deus e corremos um risco. Deus não erra. E Deus quer sempre um fim. Leia aí Jeremias 29, acho que é 11. O propósito de Deus sempre é melhor para nós. Nós servimos um Deus bom. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano, o projeto de Deus é este. Não é plano de bênção, plano de prosperidade, plano de bem-aventurança. O que Deus quer para cada um de nós é isto. Esse é o projeto de Deus. Agora eu tenho que submeter à vontade dele. Irmãos, a Bíblia nos dá garantia. Nós não servimos um Deus de confusão. Se você vive uma vida alinhada com Ele, Ele não vai fazer você quebrar a cara, porque Ele é bom. Como que é isso? Ora, capítulo 3, verso 15 de Colossenses diz que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, é o mediador. Se você tem paz naquilo que você pede, você sabe que Deus está confirmando a sua vontade. Nós temos a vontade declarada de Deus na palavra dele, e tem muita coisa que não está na Bíblia. A Bíblia não fala de droga, mas é permitido o crente fumar um baseado? Não está na Bíblia.
Tatuagem eu já tenho uma base. Vou falar no domingo de manhã. Uma confirmado pela Denise. A droga, no caso, para mim, é como fosse também a bebida. Porque a Bíblia diz, 6, 19 e 20 de 1 Coríntios, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra diz também que nós não podemos perder o nosso discernimento, o nosso equilíbrio. Você não pode andar coisa que tira entendimento. E a droga tira. Essa é uma coisa da bebida. Não é, né? Tá? Tem um exemplo que fala. No Velho Testamento, você vai encontrar muitas lições de bebida. No Novo Testamento também. Paulo diz que não seja dado ao vinho. Lá no capítulo 11, 1 Coríntios, ele fala, tem muitas pessoas que vão para festa ágape, para a ceia do Senhor, e estão se embriagando. Está ficando de fogo mesmo, tá? Na hora da ceia. E ele é permitido. Hoje a ciência já diz, com determinados miligramas de álcool, você perde a noção. E o crente não pode. O crente foi feito por Deus, imagem e semelhança, para andar equilibrado. Se tem alguém desequilibrado aí, vai, mete na mão do Senhor, que Ele te equilibra. Como você vai ter discernimento, né? Também seria até negar. Irmãos, eu vou falar uma coisa sobre a tatuagem. Nós falamos recentemente sobre a marca que nós temos de Cristo em nós. Efésios 1 e 13. Qual é melhor, a marca de Cristo ou uma marca que você não sabe a procedência? Selados, essa é a marca. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, Foste selado. selado com o Espírito Santo. Numa versão NVI, fala que nós fomos marcados por Deus. Capítulo 6, verso 17 de Gálatas, Paulo diz: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Duas experiências. Tinha uma menina que trabalhou com Marley. Hoje ela é crente, ela frequenta, de vez em quando ela vem aqui no evento Mulher, naquele escuta eficaz, ela estava aqui. Ela foi numa igreja antes de se converter e lá o demônio pegou. E o pastor teve uma dura, foi libertar, expulsar o demônio dela. O demônio falou assim: eu não vou sair. Você vai sair. Não vou, porque ela é minha. Ela tinha feito uma tatuagem em volta do tornozelo. Ele falou assim: olha aí a minha marca. Quem falou foi o diabo. Falou com ela. E o pastor libertou. Essa menina é crente hoje. Você lembra, né? Ah. É só estudar um pouquinho sobre a origem da tatuagem. Isso aí. E o objetivo fica muito claro. Fica muito claro. O propósito de Satanás em cada detalhe. A Denise contou essa semana que o Juninho estava querendo fazer tatuagem. Juntou dinheiro e foi na oração para ter a palavra final. Lá na oração de quarta-feira de Manduz. Passou o culto, passou a oração, nada. Ele já estava com o coração aliviado. Agora eu vou fazer. A hora que ele abre a porta, o que aconteceu? Uma irmãzinha lá saiu e falou assim: filho, espera. Deus quer falar com você. Aí ele esperou, ele estava descendo ali a escadinha já, né? Aí ele parou, nós paramos, aí veio, e aí Deus falou: filho, você foi marcado por mim. Não marque
o seu corpo foi marcado. A mulher Você não foi- sabia de nada, ele Não foi sabia. lá para pedir a confirmação. É. Qual é a vontade de Deus? Esta é uma vontade absoluta de Deus. Deus não quer Não quer que ninguém se marque, porque nós já temos uma marca dele. Tal qual essa mulher, né, essa serva falou do Júlio, está em Levítico 19, É Levítico. 28. Tal qual, não farei marca nenhuma. Tá? Então, aí você vê qual é a vontade de Deus. Ele permite para um e não permite para outro. Deus não é assim. Deus tem uma regra só. Você só tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você tem que ouvir Deus para tomar a decisão. Tá? Então, se nós somos marcados pelo Senhor, por quê que eu vou me submeter a uma marca? Não sei a procedência. Depois Satanás fala, olha, ela é minha, porque traz a minha marca. Irmãos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Quando os peritos estão achando as pessoas que é assassinado com tatuagem, muitas vezes ela está desfigurada, a pessoa que conhece a tatuagem vai lá e reconhece até fácil. Ah, é? Está facilitando a tatuagem. Mas o crente foi chamado para influenciar o mundo com a presença de Deus em nós. Porque Deus é amor e tá lá, foi assassinado. Jesus diz: assim brilhe a vossa luz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai Celeste. É através de nós que o mundo vai conhecer Deus, é através de nós que o mundo vai glorificar a Deus. E aí? Você está vivendo uma vida que glorifica a Deus ou não? Efésios. Pastor, com esse assunto, eu queria fazer uma pergunta sobre a marca da promessa. Muitas pessoas falam, desviou, mas tem a marca da promessa. O que seria, assim, essa realmente algo que existe isso mesmo? Há uma doutrina, aí entra, veja, doutrina da Bíblia é uma, doutrina de placa de igreja é outra. Há uma denominação que diz que com essa marca você pode pintar a sapequeira por aí que você está garantida a salvação. Você crê nisso? Salvo para sempre. Uma vez salvo, porque você teve a marca, está salvo para sempre. Está lutando pela nossa salvação, santificando cada dia mais. Hoje eu tenho uma tia que uma vez eu falei com ela, mas e se você for pecar e não for, se você pecar e sair da presença? Ela disse, então você não é escolhido. Leia Hebreus capítulo 6, versículo 4. O escritor dá característica de alguém que desfrutou da salvação, desfrutou do Espírito, desfrutou de tudo. Tá? E se desviou. E aí ele diz, hein? Ora, para aqueles que uma vez foram eliminados, provaram o dom celestial, Salvação. tornaram-se participantes do Espírito Santo, O Espírito Santo, novo nascimento. experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, e caíram em impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então ele está dizendo de uma pessoa que experimentou de tudo na igreja, que foi salvo, mas desviou. Pastor, e em relação também em Apocalipse, a igreja de Sardes 3:5, quando Jesus está falando para a igreja, para crente no caso, que se vencer, vai manter as vestes e não vai riscar o nome do No livro livro da da vida. vida. Porque se ele fala que não vai riscar, porque o nome está no livro. Está no livro. Ele pode riscar. Então, Deus fala também sobre o justo. E a pecar, morrer no seu pecado, fala nem o justo. No seu pecado morrerá. Capítulo 10, verso 12 de 1 Coríntios, diz assim: aquele que está em pé, cuide. Pastor, sobre essa palavra de Hebreus 6,4, fala que é tipo
Eu não me pergunte isso, porque isso eu tenho uma visão que me ameniza o coração. Veja bem, quando a Bíblia diz é impossível, é algo pesado demais. Tem que ser uma coisa extremamente grave, porque se o sujeito se lamear todinho e se arrepender diante de Deus, no último suspiro Deus limpa tudo. Como é que está no original? Será que a tradução é impossível, né? Mas será que como é que está no Para original? você entender isso aí, você tem que entender o propósito da carta aos Hebreus. Tem que olhar também a palavra no original. Você tem que ler por que a carta foi escrita. Começa por aí. Você tem que ler o livro, são 13 capítulos, reler umas 5 vezes, você vai entender. O livro mostra salpicadamente que o povo judeu tinha convertido ao Evangelho e eles passaram por provações terríveis na época de Nero. A Bíblia lá no livro de Hebreus diz que eles foram expoliados dos bens, tomaram tudo e eles resistiram na fé. E eles foram apedrejados, mas resistiram na fé. Depois desta tremenda luta, eles começam a voltar ao judaísmo. É aí que é o problema. Tá? Se você ler capítulo 5 de Gálatas, versículo 2 a 4, você vai entender o que Paulo está falando e o sentido dessa palavra de Hebreus. Exatamente. Eles estão saindo da graça, entrando no outro regime de salvação. É isso aí. Só assim que você vai amenizar, porque é duro quando você fala assim, é impossível. Pastor, Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por tribulação do que saber negociar. É nesse texto que ele fala que mais a Deus tudo é possível. É isso aí. Mas eles estão saindo de um regime de graça para entrar num regime de lei. E quem foi que cumpriu a lei? Somente. Então é impossível. Se você entrar por esse conceito, você acha, porque olhar secamente assim, você fica. Você sabe lá bem. Entendeu? Então, por causa do sistema. Lá em Gálatas ele diz: olha, se você voltar para a lei, você de Cristo saiu. Você decaiu de Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Na lei. Da graça decaíste. Decaíste. Então, nós estamos falando de dois regimes: lei e graça. A hora que você sai daqui para este decadente, você não tem. E na graça, ele é o bom pastor. Isso aí. Deixa os 99 para correr atrás de um. Por isso que o livro começa mostrando que Jesus é superior a Moisés, porque eles tinham Moisés como grande profeta. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, o próprio Moisés diz: Deus suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então, ele mostra que Jesus é superior. Lá no capítulo 2 e 3, ele começa a mostrar que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. No capítulo 7 fala que ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele começa a mostrar que o sacrifício de Jesus foi um só. Aquela infinidade de sacrifício de touro foi um só, mas ele diz sacrifício eterno, um com validade eterna. Ele mostra a superioridade de Jesus. Mas é isso, entendendo a vontade de Deus, para a gente não atropelar o que Deus quer. Muitas vezes você pensa uma coisa sobre a sua vida, porque mesmo sendo crente, nós devemos planejar a nossa vida. E muitas vezes Deus entra embaralhando todo o planejamento e fazendo cumprir a vontade dele.
E nem sempre a vontade de Deus é mar de rosas. Vocês lembram de Paulo? Paulo tinha carta branca para perseguir os cristãos. Ele achava que ele é o maioral, porque ele era uma autoridade. Paulo, jovem, ele se despontava no conhecimento e no zelo pela religião. Quando ele encontra Jesus, muda o planejamento dele. Ele queria a aspiração de sinédrio, ele queria ser influente. Deus dá uma rodada e bota ele do outro lado. Aí ele foi viver de dependência, de oferta, de apedrejamento, de surra, mas com uma alegria, porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Dá para entender? Se for num tempo nosso, nós achamos loucura, porque o nosso planejamento é bem-estar, e muitas vezes Deus não quer isso para nós. Eu conheci, irmãos, nos anos 60, pessoas que começaram a evangelizar a Bolívia. Eu conheci Luiz Fontes. Esse cara era da Infraero, no Galeão, no Rio. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. 3 filhos, homens. E ele não foi, ele falou: eu fui tocado por Deus para ir para o Peru, Arequipa, no Peru. E não tenho igreja nenhuma. E Jesus me prometeu me sustentar. Ele saiu do emprego e foi embora. Quando ele chega em La Paz, ele saiu, a primeira viagem que ele faz com o filho para arrumar uma casa para buscar a esposa. Um ônibus pega e mata o filho dele. Mas ele volta, pega a família, os 2 filhos e a mulher, e vai para lá. E lá ele abre, porque essa era a vontade de Deus. Não dá para entender. O cara com um emprego estável no Galeão, nos anos 60. Eu conversei uns 15 anos atrás, encontrei uma pessoa, eu trabalhei com ela no Rio. Aí eu perguntei dele, ele falou: olha, é pastor em Campo Grande. Depois ele me disse que ele tinha falecido, mas ele largou tudo para ser missionário num lugar que não foi chamado e não tinha sustento de ninguém. Por quê? Porque esta foi a vontade de Deus. E todas as pessoas que saíram debaixo da vontade de Deus, o trabalho ficou. Ele fincou o trabalho e Deus prosperou. A vontade de Deus é perfeita, é agradável, mas nem sempre ela traz para a gente conforto. Nem sempre ela vai agradar. Jesus, quando foi confrontado, ele diz: Pai, se possível, passa, mas seja feita a tua vontade. Tem um texto que Jesus fala, se não me engano é 5,17 de João, sobre a vontade de Deus. Ele fala: vocês precisam conhecer a minha doutrina. Conhecer a palavra, acho que é 5,17. Não, continua. Por essa razão, judeus, mas ainda que eles mataram, pois não somente estavam louvando o sábado, mas também estavam até mesmo dizendo: Deus é o Senhor. Não, uma que fala, se quer conhecer, é 7,17. Você está lendo 5, né? Eu falei 5. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. 7,17. É esse aí. Se alguém quiser conhecer a doutrina de Deus, vocês vão conhecer se meu ensino vem dos homens ou de Deus. Você precisa, primeira coisa, conhecer a palavra, para você entender a vontade de Deus. Daniel fala: conhecerá se ela é de Deus Ou não. se eu falo de mim mesmo. Ou de mim mesmo.
Então eu preciso. E como que você conhece? A palavra de Deus. Então eu preciso. Eu pedi o Efésios 5,17, que diz o seguinte: que diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então você tem que mergulhar para entender qual o propósito de Deus para a sua vida. Além da vontade expressa de Deus na palavra, cada um de nós tem algo que Deus incumbiu para que façamos a vontade dele. Se não me engano é 4 de Efésios 4:1. Peço-vos eu, prisioneiro do Senhor, que vos portei de modo digno do conhecimento Da vocação. do Do chamamento. Isso aí. fosses convocados. Veja, cada um de nós tem por Deus uma incumbência a realizar aqui. É um talento, é um dom. Qual é o seu? A vontade de Deus, ele já, mas a gente não sabe, só você vai saber na medida que você caminhar com o Senhor. Vocês lembram da chamada de Abraão? Sai daqui, vá para uma terra que eu vou. Qual terra? Ele não sabia. É assim também. Você tem que entender a vontade de Deus. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mais de 1000 quilômetros o cara teve que andar. Olhava para um lado, olhava para o outro, faça ideia. Lá é deserto ainda, em muitos lugares é deserto. Pensa, 4.000 anos atrás, não tinha nada, só as estrelas e a areia, sendo guiado por Deus em um lugar desse. Nós sabemos a história, como Deus cumpriu, porque foi a vontade dele, e ele submeteu a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, mas não bote o Senhor à prova. Quando você quiser, o padrão está aqui. Quando você quiser qualquer coisa, peça ao Senhor. A Bíblia diz: segundo a sua vontade, Ele vai te dar. Tudo que pedimos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele vai te dar. Essa é a promessa. E você vai viver na paz, na tranquilidade. De vez em quando umas batidas daqui, um sofrimento dali. Isso faz parte da caminhada. Isso faz parte da musculatura espiritual que nós devemos desenvolver na caminhada. É frente aos embates, às dificuldades, que você supera. Cada dia que supera, você vai se fortalecendo. Você vai se preparando para se tornar um crente maduro, entendendo a vontade de Deus, mas é novamente com a palavra. Amém?